Beleza? Ó a máscara aqui, ó. Mandaram pra mim. Fly Rider. Muito legal, né? Então, a gente já tá com a máscara do Fly Rider e da Ônica, né? É uma... Eu nem esqueço mais máscara. Eu boto aqui, fico andando na rua, entro na loja, fecho e vou voar. Beleza, muito bom, né? Mas não foi isso que eu vim falar pra vocês, né? Vocês sabem disso, não é máscara. Eu tava... ontem de noite eu tava estudando, né? E eu tava pensando assim, piloto de parapente é igual quando a gente é criança, pequeno, sabe? A gente, quando tem uma criança pequena, acho que alguns aqui são pais, alguns que vão assistir são pais, né? E a criança pequena, a gente vai ensinando, né? A gente vai ensinando, os pais vão ensinando, eles vão aprendendo. Mas chega numa certa idade que eles acham que já sabem. Eles já sabem que sabe? Os adolescentes, eles já sabem que sabem de tudo. Eles são um cara. Eu não sei se você conhece um piloto assim, né? Ele foi ensinado e chega um estágio que ele acha que é o cara. E aí é o adolescente. Só que esse adolescente que parece que ser o cara, né, que decola, o vento tá forte, e eu me lembro de mim, que eu me ensinaram, e aí eu já sabia que sabia de tudo, né? E decolava em vento forte, não sei o quê. E aí que tá o grande lance. Quando alguns pilotos chegam nesse nível, né, de um adolescente que está achando que está bem, ele às vezes leva um susto. E quando ele leva o susto, ele paralisa ali. Eu até faço uma comparação nas minhas mentorias, que é como fosse um bonsai. Ele cresceu, sabe? Cresceu, mas depois ele parou ali. E quando ele para ali, poxa, uma árvore, a natureza em si, ela é para explodir. A gente tem visto empresários assim, eles começam bem, e estão ali naquela, vai estudando, aí depois ele vira bonsai, não sai mais dali. Eu era um bonsai, você acredita? Aqui na Ônica, nos cursos, eu era um bonsai. Talvez eu ainda seja o bonsai, mas agora eu já sei o caminho para minha árvore crescer. E você, sabe como fazer sua árvore crescer? O seu conhecimento no parapente, de você não se machucar, de você ir para frente. Você, meu amigo, que tem uma casa, né, uma família, você veio tão bem, comprou móveis, você e sua esposa, daqui a pouco parou, virou um bonsai, não cresce mais. Você e sua namorada, você e sua esposa, você e sua empresa, ou você que trabalha na empresa, quando você chegou na sua empresa, cara, você era o cara e ajudava todo mundo. Depois, ó, virou um bonsai. Você que é piloto de parapente, entrou firme, com vontade, é uma área, né, da nossa vida, o esporte, que ela tem que ter, o ser humano em si, ele tem que entender que são 11 pilares na nossa vida, que um dos pilares é o lazer, que ele precisa ter esse lazer uma vez por semana ou duas, conforme o cara. Ele não dá para um cara ficar trabalhando direto, porque ele não sabe porque virou um bonsai, porque ele não sabe esses 11 pilares, ele não consegue definir os 11 pilares, então ele vira um bonsai, ele esbarra ali, não cresce mais. E aí, como eu sou formado em coach, né, eu tenho ajudado os pilotos que querem ser ajudados, porque quando a gente fala de outros métodos, que não é puxar o parapente, a pessoa não entende, né? Poxa, mas é parapente, eu tenho que treinar parapente. Não, tá tudo aqui dentro, beleza? Então não seja um bonsai. E se você é um bonsai e que você quer mudar essa história, eu, lá atrás, era igual você. E as coisas estão acontecendo. Claro, entenda bem, que quando você começa a crescer, incomoda. Às vezes você até erra,
aí você vai lá e acerta. Esses dias eu liguei para um presidente de uma organização que todo mundo sabe que eu falo de manobra, porque eu gosto de manobra, cara, eu não tenho dúvida. Eu não filmei. Lá na homologadora são filmagens internas, é para entregar para as empresas. E eu também nunca fui de querer aparecer. E aí, beleza. E aí, conversei com o cara, falei para ele assim, poxa, vai ter um evento muito bem, parabéns. Eu poderia fazer uma chamada para apresentar o acro para alguns pilotos que não conhecem, se é obrigado a jogador e reserva, né? Seria uma palestra, uma iniciação de um cursinho para poder o cara abrir a mente, né? Tem muita gente que tem sonho e não sabe como que é. Além de que vai reunir tanta gente no evento, que é muito bom, eu não sabia desses eventos aqui, que tava, já parece que é o terceiro, muito bom. E aí eu falei para ele, não, que não boa ideia, tal. E eu fiz o meu trabalho. Só que algumas pessoas, eu fiz uns contatos, né, para alguns pilotos me ajudarem. Porque às vezes eu falo que não dá para ser assim, não dá para ser aquele do outro. Então a gente reúne, igual agora em Cambuquira, tá? Não sou eu que vou falar, mas 5 pilotos de nome que tem resultado, que vai ajudar ali, né, naquele desenvolvimento para você, né? Você aprende com os erros e a perfeição desses pilotos que já. Então eu fiz a mesma coisa. E aí, para não ficar mal, eu falei um valor de R$50 para poder dar para eles, ajudar eles, né, no custo. Piloto de aço, pessoal, não ganha nada, só é desejo e sonho, e não tem. O cara é bom pra caramba e não tem um Red Bull na vida, uma empresa para patrocinar. E aí, beleza, aí começaram um titigi danado, entendeu? Mas por quê? A falta de comunicação. Mas a intenção é boa de crescer, mas então tá bom. Então quem quer fazer acro ou quer iniciar, vamos conversar particular, independente lá do evento. Mas aí as pessoas, entenda bem, eu não quero ser bonsai. E aí eu quero expandir. O que é expandir? Eu quero crescer, falar com mais gente, conversar. E aí eles me cortaram como bonsai, para mim ficar na minha, como um piloto de acro. Mas eu tenho outras áreas, não vou para o evento mais, né? Meu filho ficou chateado também e saiu lá do grupo. Então a gente vai continuar o nosso processo, não tem problema. Então eu poderia parar, o que eu quero dizer para você é que a vida, a sua esposa, a nossa empresa, a vida, ela quer nos botar um bonsai, eles querem nos cortar, e quando a gente depara com um problema, a gente acaba dando um passo para trás, ok? Aí eu botei algumas perguntas aqui, ó. Fiz umas perguntas aqui, botei, mas eu vou ler fiz 10 aqui. Uma pergunta, olha só. Como será a sua vida quando você puder fazer o que quer? O que você quer, o que você deseja no seu pensamento, você tem que antes visualizar como vai ser sua vida. Tipo assim, um exemplo, quer ficar a 1000 metros de altura ou mais 1000, quer fazer uma tirada, pousar na praia. Eu quero ter um salário de 5 mil, 10 mil. Então imagina como será a sua vida se puder você conseguir isso. Então o subconsciente e o consciente, ele é extraordinário. Quando você faz essa pergunta e fecha os olhos e você imagina como você vai ser, como vai ser essa sua vida com 10 mil, 15 mil ou com 1000 metros de altura, fazendo uma tirada, você precisa pensar nisso, né? Eu tenho um outro aqui, ó. Como você realmente se sentiria agora começando a pensar nas suas próximas ações, né? Quais ações que você teria que ter para sair do bonsai, né? A gente tem a nossa vida, a gente deu uma paradinha, né? Tá, essa vida aí. E aí você tem que pensar como você vai sentir, né? Se você conseguir fazer ações
para poder realizar esse desejo, né? Aí também eu botei como você se sente apenas se imaginando, pensando em concretizar o que deseja. Olha só que legal. Como você se sente, cara, para você assim, ser imparável, você tem que botar isso na sua mente. Então, como você pode ser imparável? Já imaginando o que você quer. 1.000 metros, fazer uma tirada, tendo um salário de 5.000, tendo a sua esposa maravilhosa, seu filho obedecendo. Então você, antes de ter, você pode ter uma ferramenta, que é a sua memória, sua imaginação. Como você se sente apenas imaginando em concretizar o que deseja. Isso é um ponto importante, beleza? Eu já tenho dito para vocês que Deus, né, ele nos fez com seis faculdades. Vou passar essas faculdades para vocês antes de entrar no reserva, que hoje a gente vai falar de reserva, tá? Rapidamente. Porque quando você vai deparando com essas coisas de riqueza, de prosperidade, voar mais, ter uma boa esposa, melhor o comportamento da sua vida, você precisa entender que o Senhor, né, nos criou seres criativos. Porque a gente é filho do Criador, então a gente é criador também. Então a gente tem que usar a percepção, a imaginação, a memória, a intuição, tá? A vontade e o raciocínio. São 6 faculdades de graça que foi dado pra gente, e isso aí eu tenho lives falando profundamente sobre isso. Então vocês precisam pegar esses detalhes que está dentro de você para poder ter as soluções, ok? Então vamos entrar aqui para a gente sair do bonsai. A gente vai falar aqui de um reserva, ó, o reserva aqui, ó. Beleza? O reserva normalmente, a fraldinha, ele passa aqui por um elástico aqui, ó, tá vendo? Passa aqui por um elástico. E essa peça aqui, ó, essa peça é presa no braid da Celete, beleza? E o que acontece? Esse braid fica preso, como eu te falei, no braid da Celete. Se você tiver um colapso, é muito engraçado, né? Eu tenho vários grupos onde eu dou alguns conteúdos assim, maneiro. Ah, Marlon, Portugal aí, beleza, né? E a Celete? Então, tem alguns conteúdos muito maneiro lá em alguns grupos que aí eu copio, eu tiro lá da mentoria, que eu falei para vocês, tiro alguns itens da mentoria e dou ali para a galera para ajudar também. Então, quando você coloca essa ponta no braid da Celete, e você tem um colapso chamado gravata. A gravata, ela tem um ponto muito interessante. A gravata, quando ela é em gravata, ela geralmente gira aqui assim, ó, fica girando aqui. Não é igual um colapso de boca para baixo que fica girando aqui. Então, a gravata tende a girar contigo aqui assim em cima. Nessa hora, se você jogar uma reserva com esse tipo de gravata, inclusive eu tenho lá no curso do CIV, do CAP, a gente tem treinamentos que faz a gravata para tirar essa gravata, para evitar de você jogar uma reserva, tá? Nada errado de você jogar uma reserva, a gente está falando de evitar. Então, só entender, quando tem a gravata e você joga uma reserva, a tendência desse reserva não é para fora não, ele subir para poder abrir, para ele poder soltar esse elástico e assim o reserva abrir. Então quando você solta e está caindo o giro, descendo, ele sobe, ele não vai para fora. E quando ele vai, geralmente, em quase todas as filmagens, o parapente acaba catando o reserva. E aí, dependendo da altura, você vê
e você começa a tentear para ver se o reserva abre, e às vezes ele passa ali por dentro da vela e abre, ok ou não? Só que às vezes demora a abrir e você pode chegar no chão. Então, o ideal, por que abre? Porque essa distância, tá vendo? Daqui para aqui é curta. Tem muita gente que bota curtinho. Mas por que ele bota curtinho, o cara bota? Ele fala assim, poxa, eu quero que o elástico abra rapidinho. Então ele bota bem curtinho. Quando ele joga, o reserva já vai abrindo aqui. Então em outros colapsos não tem problema, ok? Mas nesse colapso em si, quando esse reserva já abre perto dele, que abre logo, ele também não passou pela vela ainda e acaba sendo o que? Catado mesmo. E aí você tem que pentear. Então, existem duas formas para resolver esse problema. Então vamos agora sair do bonsai. Você pegar esse tamanho e aumentar, soltando aqui e puxando um pouco mais e dar uma lançada. Então quando você jogar com força, esse reserva, essa fraldinha, né, ela vai ser deslocada mais um pouquinho distante. E aí ela só vai abrir mais longe e provavelmente já abrindo um pouco fora do parapente. E aí resolveu o problema. Como muita gente não sabe disso, né, faz curtinho, aí tá o toque. Outra coisa também, eu trouxe esse tipo de fraldinha lá da Europa, que ela tem 2 elásticos, olha só, presta atenção, ó, vai soltar, ó, soltou. Ela abre os 2 pontos, mas continua outro. Por quê? Para estar mais distante, então ele solta a primeira, e aí mais lá distante ela solta a segunda. Assim, evitando de você ser embolado nessa. Então, os profissionais lá, os projetistas, né, já projetaram essa fraldinha. E aí, antigamente eu trazia as coisas novas da Europa. E quando é uma novidade, a novidade sempre como ela é desconhecida, ela não é bem aceita, sabe? Não é bem aceita. E aí, antigamente eu não tinha uma forma de comunicar sobre isso aí. Agora eu tenho aqui para vocês, né? Então essa fraldinha, ela tem esse processo. Quando você tá numa gravata e você joga a reserva, então você pode botar primeiro curtinho, ele vai sair o primeiro e ele só vai abrir um pouco mais distante para na hora você tiver uma gravata. Então, quando você se deparar com a minha fraldinha e ver 2 elásticos, e alguém fica falando assim, olha só o maluco, botou 2 elásticos, aí você já sabe, eu sou maluco mesmo, entendeu? Mas maluco no sentido de que quando vocês foram voar, todo mundo que vocês são amigos, colegas, parentes, chamaram de maluca. Mas você está no caminho certo, porque é muito bom. Quando qualquer cara no mundo inventa uma coisa diferente, é chamada de maluco. Quando eu comecei a fabricar os parapentes, eu fui chamado de maluco. Depois, quando eu comecei a fazer fechamento nesses parapentes, continuaram me chamando de maluco. E me chamam de maluco até hoje. Então, o que eu vou fazer? Eu não posso mudar a mente. Mas quando eu hoje tenho essa oportunidade de estar aqui com vocês e mostrar para vocês. Aí, ó. Grande Ângelo, ele tá aqui, ó. O Ângelo que já, ó, ele que é o que vai fazer minha produção e eu espero que esteja pronto, que sexta-feira, Ângelo, eu vou para Cambuquira. Mas esse Ângelo é um parceiro, ele é um cara de negócio, né? Ele fabrica camisa, aproveitando aqui embalo. Inclusive, pessoal, eu estava ontem falando sobre isso. Eu acabei um grupo, né? A gente fazer um grupo de pessoas que a gente vai se encontrar num Rio Rural para debater assuntos
dos colapsos, uma reunião mesmo, aquelas, pô, isso aconteceu comigo, eu saí assim, comigo aconteceu, eu não sei o que fazer, eu vim aqui procurar uma resposta, porque no primeira vez que eu tive um colapso há muito tempo, talvez uns 25 anos, a minha vela sumiu, foi para frente, girou, e eu fui pro pouso, ninguém me respondeu. Então, se tivesse essa reunião, né, aí a gente pode debater e explicar para essa pessoa o que vai acontecer. Eu vou fazer um grupo e aí a gente vai conversando. Beleza? Então entenderam. Hoje os projetistas já fizeram essa fraldinha, no qual quando você tiver uma gravata, agora existe uma maneira de sair da gravata para você não jogar o reserva, tá, pessoal? E existe as formas, já se sabe as formas de como o seu parapente pode entrar numa gravata, decolando, voando. Então quando você sabe, ó, eu decolando, se eu fizer essas ações, eu já vou decolar com a gravata, beleza? Quando eu estiver voando, se eu fizer essas ações, ela vai ter uma gravata, ok? Como sair da gravata, ok? E se eu não sair, eu vou jogar o reserva, então eu preciso saber dessas configurações, que se meu reserva está com essa fraldinha, ou eu estou com o elástico mais longo, a tira mais longa que vai sair, beleza? Porque se você souber que está curto e você tem uma gravata de jogar, com certeza o seu parapente vai catar sua vela. E aí você já tem que ter ações, você lembra aqui, ó? Quais ações que você tem que ter? 3 ações para você sair desse sufoco. Mas isso não é na hora que você tem que ter essas ações. Você tem que ter essas ações aqui. E eu comento isso lá na minha mentoria. Beleza? E numa oportunidade maior, quando eu tiver uma live mais comprida, eu vou poder ajudar vocês. Então, acho que deu para dar uma dica aí do reserva. Falei que a gente pode ser um bonsai na nossa vida, com o nosso esposo, com a nossa mulher. A gente pode ser um bonsai na nossa empresa, no nosso trabalho e principalmente no voo. Se você é um bonsai e nessas áreas você está com um problema, também, cara, me dá uma ligada. Eu tenho tenho bastante sabe, uns livros no qual eu já imprimi aqui, ó, e muitos, são 4, 5 livros, onde quando você fala assim, aqui eu tô com um problema que eu não consigo guardar dinheiro para comprar o parapente. Então me dá uma ligada que eu vou fazer. Já existe, os ricos já fizeram uma forma onde você consegue comprar o teu material. É uma geladeira, isso aqui. E aí cara, lá em casa, pô, a mulher adorou, né? Que aí você faz essas ações aqui, ações simples, cara. De repente tem o seu material. Lá em casa a gente só compra tudo à vista, não tem nada de cartão de crédito, não tem nada. Mas primeiro precisa fazer essas ações. Da mesma forma, na hora de você vai comprar um parapente, na hora que você vai comprar uma selete, você precisa ter ações, cara, não tem jeito, não vai cair do céu, ok? E não adianta tirar de casa também, pô, você ia botar em casa, beleza? Então eu acho que tá bom, né? Não tá bom, que eu acho que tem muito mais coisa, mas pelo menos a gente tá assim, se alinhando, tá? Beleza? Agradeço aí a atenção de vocês, de verdade. E chamem alguém para vir escutar o nosso papo, se vocês gostam, beleza? E sexta-feira eu tô saindo aqui para Cambuquira e tô eu e mais 5 pilotos locais e alguns vão com a gente para dar umas palestras antes de entrar em voo. Vamos falar de reserva, vamos falar de térmica, vamos falar de um montão de detalhes lá. Tudo R$50, você vai lá, se inscreve e se encontra lá. Tem um grupo já com um montão de pilotos. Beleza? Tamo junto nessa jornada. Um abraço aí a todos. Tchau, tchau.